Então, vamos lá. Quando a gente fala de estruturas de controle em linguagem de programação, a gente tem três tipos básicos, né? Estrutura sequencial, que é exatamente as primeiras coisas que a gente viu, que é um comando após o outro em sequência. A gente tem as estruturas condicionais, que são os testes lógicos e os desvios. E a gente tem a estrutura de repetição, que a gente vai começar com o for, né? Como o primeiro deles, que é o para. Então, imaginem, para que existem, né? Porque a grande questão é qual a motivação que as linguagens, né, têm para criar um comando de repetição. Exatamente porque se eu tenho, né, a necessidade de fazer a mesma coisa, né, o mesmo comando várias vezes, eu teria que repetir esse comando diversas vezes. Então, aí tem um exemplo de que se eu preciso imprimir 10 vezes a mensagem na tela, Oi Mundo, eu teria que fazer 10 prints, um após o outro. Isso é um problema, a princípio, sim, mas não tão grande como se, por exemplo, eu tivesse 1000 vezes a necessidade de fazer isso, ou 1 milhão de vezes a necessidade de fazer isso. Porque eu teria um trabalho, né, manual de fazer essa escrita, ainda que fosse no copiar e colar, não importa, mas assim, de qualquer forma, o código ele ficaria extremamente extenso, exatamente se inexistisse, né, se não existisse esses comandos de repetição. Então, aí nesse exemplo, eu tenho o Oi Mundo, 10 vezes escrito, né? Pelo mesmo comando. Então, é uma repetição. É a mesma coisa se eu pedisse para a pessoa assim, gire uma vez. Aí eu dissesse de novo, gire outra vez, né? Gire outra vez. Eu posso dizer a ela, gire 10 vezes, em vez de ficar paulatinamente dando a ordem, dando o comando. Então, a gente tem essa repetição que ela pode ser evitada, né? Sobretudo se a gente aumenta esse número de vezes que eu quero repetir, pode ser evitada usando um comando de repetição que aí eu vou reduzir meu código, né? Para em vez de 10 linhas, eu vou reduzir para 2 linhas, por exemplo. Então, a gente tem esses laços, que a gente chama de loop, repetição. A gente tem laços e cada linguagem tem diferentes repetições, né? No geral, a gente tem por padrão o para, o enquanto faça e o faça enquanto. Algumas linguagens têm esses três comandos explícitos, o Python, ele tem os dois, né? O para, faça, que é o for, e o enquanto faça, que é o condicional, a repetição condicionada. Ele não tem o inverso do enquanto faça, que é o faça enquanto, mas a gente vai ver uma possibilidade depois de simular no Python, embora ele não tenha explicitamente esse comando. Então, às vezes surge a pergunta, né? Qual comando eu devo usar? E isso vai depender muito do código, né? Qual é a solução que eu desejo, como é que eu desejo solucionar. No geral, quando a gente tem repetições fixas, né, de tamanho fixo, assim, eu sei de aonde eu começo e aonde eu termino, eu uso para, o for. E quando a gente tem condicionais, ou desculpa, repetições, que a gente não sabe exatamente que momento é a parada, a gente usa o while. Então, assim, enquanto o usuário não digita S, ou enquanto não for pressionada a tecla Enter. Então, eu não sei exatamente qual é a condição, assim, o momento, não é nem a condição de parada a gente sabe. A gente não sabe o momento, então eu não sei precisar a quantidade de vezes que aquilo vai acontecer. Então, quando a gente não sabe, a gente faz o uso do enquanto, que é o while, né? Hoje, a gente vai falar do para, tá? Do for. Dessas estruturas de repetição, o for ele é relativamente o mais simples, porque ele tem essa quantidade limitada de passos, de vezes, né? Então, a gente sabe o início e a gente sabe o fim daquele laço. Então, ele é chamado de laço contador, né? Porque a gente sabe, a gente consegue contar, né? Então, ele repetiu uma vez, a gente repetiu 2 vezes, 3 vezes, e assim sucessivamente. Por isso, a gente sempre usa uma variável no para, que a gente chama, no geral, de contador, porque ele faz esse papel, ele assume esse papel de contar, de controlar a quantidade de vezes que você repetiu. A gente pode chamar de contador, quem quiser dar um outro nome, porque ela é uma variável, assim como as outras, mas essa variável, ela assume esse papel específico de contar os laços, né? Contar as quantidades de vezes. Então, esse contador, ele tem um valor inicial, tem um valor final e vai aumentando. Esse aumento, a gente chama de incremento. Eu vou ou incrementar, que é aumentar, ou eu vou decrementar, né? Eu vou reduzir. Então, a gente pode ir aumentando o valor. Se eu aumento, então, meu valor inicial tem que ser menor do que o final, né? E se eu decremento, o meu valor inicial tem que ser maior do que meu valor final. Então, a gente pode aumentar ou diminuir de um determinado valor constante.
E aí a gente vai ver como é que isso se dá no Python, né? O Python, ele tem uma função chamada range, que é de faixa, né? Tamanho de faixa. E ele pode ser escrito dessas formas que estão aí ilustradas para vocês. Então, eu tenho apenas o limite final. Então, quando eu digo range 100, eu estou dizendo que é de 0 a 100. Tá? Então, ele vai partir do zero, embora explicitamente não tenha o zero aí, mas ele inicia no zero e ele vai até 100. Quando a gente diz que o fim é o 100, no Python ele vai até 99, ele vai até uma casa anterior. Então, ele repete 100 vezes, mas ele repete 100 vezes começando do zero e indo até 99. A gente pode também fazer isso de forma mais explícita, dizendo o valor inicial e o valor final. Como no segundo caso, eu tenho de 0 a 10. Então, ele vai repetir 10 vezes, começando em 0 e terminando em 10. E no exemplo seguinte, eu estou dizendo que começa em 5 e termina em 21. Então, ele vai de 5 a 20, certo? Então, a gente sempre tem que lembrar que no Python ele vai até um número anterior àquele limite que a gente definiu como limite final, certo? O terceiro exemplo é quando a gente não define o terceiro argumento dessa função, que a gente fala três parâmetros. Quando a gente fala de ter um, dois ou três, eu posso fazer a escolha, né, de usar um desses três. Quando eu escolho o terceiro, que é com três parâmetros, o terceiro parâmetro que a gente chama de incremento ou decremento, quer dizer, eu posso especificar o valor que eu quero crescer ou o valor que eu quero decrescer. Quando eu não faço isso, né, quando eu não coloco o incremento, ele assume como incremento 1. Então, ele assume que vai crescer de 1, certo? Então, no 0, 100, 1, esse primeiro exemplo corresponde ao mesmo exemplo de cima, range 100. Ele vai de 0 a 100, variando de 1 em 1. O segundo, ele está indo de 100 a 200, então ele vai até, na verdade, ele vai até 199, mas como ele está crescendo de 2 em 2, então ele vai até 198, né? Porque ele vai chegar em 198, se ele for crescer, ele vai ser superior a 200, ele vai sair da repetição. Então ele vai até 198. E o 1000 a 0, eu estou decrementando. Então começa em 1000, 999, 998 e até aí que é a questão, né? A gente não vai chegar ao zero, a gente vai chegar ao menos um, não, né? A gente vai chegar ao anterior, né? A ele. Então, ele vai até uma casa anterior ao zero. Então, ele vai de 1000 a 1, porque a gente está como último valor zero, certo? Então, a gente vai usar o range nas repetições do for do Python, né? Do Python, da repetição para que a gente vai ver agora. Então, se eu quero repetir aquele mesmo exemplo do print, que a gente colocou o print 10 vezes, a gente vai colocar agora o print apenas uma vez dentro dessa repetição. Então, a gente faz aquele recuo, porque o recuo indica o pertencimento, né? Então, o print pertence à repetição. E ele pertencendo à repetição, ele vai repetir uma vez, ele volta. Aí o i é 1, o i começa com 0, então ele faz uma vez, né? O i volta é 1, ele faz de novo, porque o 1 é menor do que o 10, ele volta. E ele vai fazer essa repetição até chegar ao i. Esse i aí está valendo para a gente como contador, né? A gente falou que no for eu tenho uma variável que vale, que funciona, que exerce o papel de contador, que no caso é o i da gente aí, tá? Então, se a gente precisa aumentar, como a gente falou na primeira vez, fica mais simples, né, do que eu escrever, mas não sei quantas vezes o print, eu apenas vou mudar. No lugar do 10, eu faço a troca, né, para o 1000 ou para o valor que eu desejar, certo? Então, existe essa simplicidade de saber a quantidade de vezes e aí repetir tudo que está dentro do for. Se eu quiser colocar uma condicional aí dentro, eu posso? Posso, né? Se eu quiser colocar um para dentro de um para, quer dizer, um for dentro de um for, eu posso? Também posso. Então, qualquer comando, um leia, eu posso ler 10 vezes, também posso. Então, eu posso colocar qualquer comando que eu desejar dentro da nossa repetição, certo? Aqui é o mesmo exemplo mostrando 1000 vezes e está mostrando a equivalência, né? Entre esses dois. Eles são iguais, certo? Escritos de formas diferentes, mas são iguais. Então, eu tenho o for i em range 1000 e for i em range 0, 1000, incrementar de 1. Então, são duas maneiras diferentes da gente fazer a mesma coisa, ok? Então, aqui só é falando ainda da repetição, né? Para a gente ter o cuidado
quando a gente fala de laço, a gente está falando que todo laço se repete, né? Então, eu tenho uma rodada, então é uma repetição. E essa rodada a gente chama de repetição ou iteração. Então, só para a gente não confundir iteração com interação, que interação é muito da terminologia interação humano-computador, né? É de você interfacear com o computador, do usuário ter esse diálogo, que a gente chama de interação. Então, aí é iterar, que é uma repetição. Cada iteração é uma repetição, certo? Vocês podem encontrar esse nome. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 100 repetições, o i começa em 0 e vai até 99, só que agora eu tenho 2 comandos dentro. Então, ele vai ficar repetindo aí, oi mundo, tchau mundo, oi mundo, tchau mundo, oi mundo, tchau mundo, isso, né, várias vezes. Se o desejo era de dizer tchau mundo uma vez só, o que é que eu deveria fazer? Ele deveria estar fora do for, né? Então, eu deveria fazer isso. Eu deveria, dentro da repetição, manter só o oi mundo várias vezes, né? Ele ia repetir várias vezes. E o tchau mundo, na mesma direção do for, indicando que ele não pertence ao for, mas que ele vai ser executado depois que o for terminar. Então, existe essa diferença que identificada no Python pelo recuo. Né? Em outras linguagens, como eu falei, existe explicitamente início e fim, que não é o caso do Python, então a gente precisa ter bastante cuidado com as indentações, os recuos. Né? Então, só para a gente reforçar o que a gente veio falando, eu tenho uma variável. Então, a gente tem que lembrar que tem essa variável, que é contadora, que é o i, o contador, a gente vai dar um nome para ela. Tem esse valor inicial, que é executado, tem um valor final e tem o incremento. E tenho o bloco de instruções. Né? Então, esse é o conjunto que a gente tem de repetição. Como é que acontece? O que é que acontece primeiro, certo? Ele começa com esse valor inicial. Então, a gente vai começar com o valor inicial, tá? E depois que... Deixa eu voltar um pouquinho. Depois que começa com o valor inicial, o que é que ele faz? Ele vai verificar se já chegou nesse valor definido como final. É menor que o valor? É ainda, né? Ele não faz o incremento de cara. O que é que ele faz primeiro? Ele executa o bloco. Depois que ele executa o bloco, é que ele volta para testar novamente, para incrementar, desculpa, né? Ele aumenta 1 e verifica, ainda é inferior ao valor final? De novo, lembrando que o Python vai sempre para um valor, ele vai, né, comparando até chegar a um valor anterior a esse valor final. Então, se eu quero mostrar os números de 1 a 100, então existem algumas possibilidades para isso. A primeira, se eu quero mostrar de 1 a 100 e eu começo com 0, observe que dentro do print tem contador mais 1. Se o contador começa com 0 e eu estou somando 1, ele vai mostrar 0 mais 1. Ele mostra 1. Uma outra alternativa para essa mesma solução é assim, em vez de a gente fazer essa solução de printar contador mais 1, era já começar com 1. Se eu começo com 1 e vou até 101, aí eu vou de 1 a 100. Né? Aí ele printa só o contador, aí ele já está printando o valor original de memória e não está fazendo nenhum tipo de alteração também, né? Manipulação em memória, só resgatando, mostrando, resgata e mostra, resgata e mostra. É outra solução. Esses exemplos bem simples aí é só para a gente exatamente fixar, né, o fato de que no Python a gente vai até vai do início, do valor inicial, até um valor anterior ao valor que foi definido como valor final. Se eu quero mostrar decrescente, é muito semelhante, só que a gente vai começar de 100, vou até 0, por que vou até 0? Porque ele vai até o 1, né? 100, menos 1, 99, 98, e assim a gente vai decrescendo até 1, que é o valor anterior no decréscimo, né? Antes do 0. Então, eu estou decrescendo de 100 até 1. O 0 não conta, tá? Então, é a mesma coisa, o mesmo exemplo, só que no sentido inverso, né? Começando do 100 e indo até 1. Aí, de forma semelhante, eu quero imprimir dos 50 aos 200 os pares. Aí a gente já pode pensar em algumas estratégias também. Eu posso usar um condicional, né? Para testar, eu posso ir de 2 em 2. Então, tem as estratégias de solução para isso aqui. Por exemplo, indo de 2 em 2. Se eu faço assim, ó, eu quero começar no 50. Por que 201? Porque eu quero os pares até 200.
né? Se eu quero os pares até 200 e estou somando de 2 em 2, a gente vai chegar 198 mais 2, 200. Aí eu consigo imprimir a faixa que eu quero toda. Então, 50, 52, 54, 56 e assim até 198 mais 2, que é o 200. Aí ele imprime. Outra alternativa, não está aqui, né? Mas qual é a outra alternativa? A gente colocar contador de 50. Aí a gente teria que, se eu quero números pares de 50 a 200, eu teria que ir de 201 também. Mas se eu não colocasse um incremento de 2, se eu quisesse que fosse incrementado de 1 a 1, eu poderia colocar uma condicional dentro e testar se o contador dividido por 2, o resto é zero. Então, eu iria de 50, desculpa, a 201, sem incremento de 2, com incremento de 1 em 1, e ele ia testar todos, usando o if, né? A questão dessas primeiras soluções para essa segunda que eu sugeri é que você tem, de qualquer forma, nesse primeiro caso, um desempenho maior, porque você não tem, no primeiro não está fazendo o teste, e você já está direto com incremento de 2, né? E o segundo, não, além da repetição, você tem um teste, e você vai ter testes a mais, vamos dizer assim. Vou ter testes de números ímpares, que não serão printados, mas o teste vai acontecer. Então, tem um tempo, né, o desempenho um pouco aquém comparado a esse aí. Mas é uma outra solução possível também, e correta também. Se a gente diz assim, olha, eu quero um programa que leia, né, um número natural e calcule a soma dos n primeiros números, não nulos, sem utilizar a fórmula da soma de um APA. Aí a gente tem que trabalhar com outro conceito, que eu imagino que vocês já estejam até trabalhando no MI, né, no PBL, que é um conceito, e a gente já falou um pouco sobre isso, de acumulador. É assim, uma variável, que a essa variável eu somo algum valor e coloco na própria variável. Então, se eu penso em somar, por exemplo, todas as idades de filhos, por exemplo, dos professores da UFES. Então, eu posso começar, quando a gente pensa em soma, a gente tem um elemento neutro da soma, que é o zero. Então, o zero é um elemento que não interfere no meu resultado final. No produto, seria o 1, né? Então, se eu quero somar todas as idades, eu posso pegar uma primeira idade e somar o zero. Então, se eu pego uma primeira idade e somo o zero, eu fico agora com a primeira idade guardada, né? E aí eu vou pegando a outra idade, somando com essa idade anterior. E acumulo. Quando a gente fala acumular, é porque eu estou somando uma idade às anteriores, outra idade às anteriores, e vou guardando essa soma, né, de todos esses números que eu desejo numa determinada variável. Então, a gente pode começar, como eu falei, como o zero é o elemento neutro, né, da operação aritmética da soma, eu começo com zero, porque se a gente começasse com outro valor qualquer, eu começo com 1, 2, eu teria que depois decrescer de 1 e 2. Então, não faz muito sentido a gente já começar com um valor numérico que vai interferir no resultado. Então, eu comecei com zero, porque eu sei que não vai interferir nesse resultado, tá? Como a gente não sabe quantos números, né? Eu vou ler esse número, então digite um número natural, transforma esse número para inteiro, porque é str inicialmente. E aí, a gente faz esse range, né? Esse range, ele está começando em 1, porque a gente quer contar, né, quantos números são. Podia ser em 0? Podia, né? Não teria problema, não. Podia ser no 0. Se eu começo no 0, eu posso até n, tá? Mas como eu estou começando em 1, eu vou até n mais 1. Porque eu quero contar de 1 a n. Como eu quero contar de 1 até n, eu coloquei o término do range até n mais 1. Então, a gente quer somar esses números, né? Se eu quero somar esses números, eu preciso também ler. Não, desculpa, gente. Ele quer somar, não são os n números naturais não nulos, né? Então, eu já tenho os naturais, vai de 1 ao número que a gente quer. Então, ele vai somar o próprio i. Eu pensei que eram números naturais aleatórios, mas não. Então, ele vai pegar o próprio i, que é o 1, e ele vai adicionar esse 1 ao valor anterior. Como soma era 0, então eu vou ficar com 0 mais 1, certo? Aí soma passa a ser 1. Na próxima vez, o i já é 2, então eu vou passar a ter 3.
E assim sucessivamente até o valor desejado, quer dizer, o N que ele digitou. E por fim, ele imprime esse N e a soma dos números. Aí já dá para a gente, antes da gente continuar aqui, já dá para a gente falar um pouquinho de teste de mesa, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em teste de mesa, né? Que é um nome que a gente escuta, que na verdade nada mais é do que experimentar o teste, né? Quando a gente fala teste de mesa, porque supostamente a gente vai usar, a ideia era, né, usar papel, lápis e papel, né? Por isso o nome teste de mesa. É para a gente testar o funcionamento de um código, simular, vamos dizer assim, a execução de um código. Não, não que a gente não pudesse fazer antes, a gente poderia fazer antes na condicional ou na sequencial, mas acaba ficando mais interessante quando a gente está já trabalhando com repetição, certo? Então a gente vai fazer um teste de mesa. Vamos, eu vou parar um pouquinho aqui, rapidinho, tá? Eu vou ficar olhando para lá e para cá, viu, gente? Só para mostrar para vocês. Então, eu peguei aquele código que a gente tinha lá. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou numerar aqui as linhas de código para facilitar o entendimento. Então, eu tenho aquele código, tá? E aí, a simulação, claro que existem testes automatizados, né? Por exemplo, o CodeBench que vocês usam, ele faz um teste de entrada e saída, que a gente chama de teste de caixa preta, né? Assim, não precisa saber exatamente o código, ele verifica qual é a entrada desejada, quais são as saídas desejadas e faz um teste disso, os testes funcionais. Mas a ideia aqui é testar a simulação passo a passo do seu código. E as IDEs que vocês usam, eles também já têm isso. A gente depois vai falar de debug, de depuração, usando essas IDEs que existem. Então, existe o passo a passo também de depuração. Você pode colocar um ponto de parada, e aí você vai até aquele ponto de parada, e você tem como simular isso também usando as IDEs. Mas, a priori, a gente faz os testes de mesas na mão, né? Tentando ver se o que eu imaginei, né, de lógica, semanticamente está correto, né? E se eu, não é sintaxe, não é escrita, é se o que eu desejava obter lá no final, porque a gente sabe que o algoritmo precisa ter um fim e precisa atender o objetivo, exatamente para ver se a gente conseguiu atingir esse objetivo, certo? Então, como é que a gente. Existem várias estratégias de fazer o teste de mesa. No geral, a gente faz. Quando a gente for ver recursividade, a gente vai ver que é um pouco mais diferente de fazer o teste de mesa, mas é possível fazer também desse jeito, ou usando uma simbologia de árvore, por exemplo, que vocês vão ver lá em estrutura de dados, mas aqui a gente vai ver usando uma tabela mesmo, certo? Então, o que é que a gente quer no teste de mesa? Bem, a gente quer verificar linha a linha o que o programa fez e quais foram as alterações que aquelas variáveis sofreram ao longo do seu código, até para entender tanto o funcionamento do código como para ver se o resultado é o resultado esperado. Então, a gente pensa inicialmente assim, eu quero testar, e para testar eu preciso ver minhas variáveis e quantas variáveis eu estou usando aqui. Então, a gente está usando soma, a gente está usando n, e a gente tem o i como variável. Então, eu tenho 3 variáveis. Então, eu vou criar uma tabela aqui, certo? Onde a gente vai eu vou colocar 4 colunas a princípio, de repente, se precisar mais, eu vou botar 5 aqui, pode ser que eu precise, mas se não, a gente descarta a última. Na primeira coluna, isso aqui, a ordem disso não tem não tem uma exigência em relação a isso não, tá? Na primeira coluna, eu vou colocar a linha, em que linha do código aquilo está acontecendo. E depois, nas colunas seguintes, eu vou colocar o nome de cada variável, tá? Então, eu vou colocar aqui soma, n e o i. Vamos deixar essa outra coluna, se a gente precisar de alguma coisa, certo? Então, observe que, inicialmente, na linha 1, o soma é 0, né? Então, eu vou botar aqui a linha 1, e o teste de mesa, ele é processual, ele é passo a passo. Então, eu tenho que fazer a execução passo a passo. Então, na linha 1, minha soma é 0. Meu N, ele ainda não existe. Então, a gente pode botar lixo, ou aquela interrogação que a gente falou, né, da letra desconhecida, né, ou do desconhecimento da variável, certo? Na linha 2,
minha soma continua zero, certo? E meu N, aí a gente vai precisar simular. Como a gente vai precisar simular, por isso que existe o que a gente chama os casos de teste, né? O que é o caso de teste? Com a entrada esperada e com a saída esperada. Então, a gente vai imaginar uma entrada possível, e aí, para essa entrada possível, qual era o valor que eu desejaria receber como saída. Então, vamos imaginar que a gente queira aí o 4, N é 4, certo? Então, na linha 2, o N é 4, e eu ainda não tenho o I. O I ainda eu não tenho. Na linha 3, então, eu tenho 0. Eu continuo, o N, ele não mudou, né? A gente continua tendo 4. E o I, agora, ele é 0, certo? E eu vou agora para a linha 4. Né? Na linha 4, eu tenho... Sim, aí vamos pensar aqui na linha 4, né? Na linha 4, ele está fazendo uma operação aritmética. Então, soma mais igual a I. Que é exatamente, que é a mesma coisa que a gente já viu em sala. Se a gente fizesse soma é igual a soma mais I. Ele faz primeiro a expressão à direita, que é o soma mais I. Então, ele executa primeiro a operação aritmética, depois ele executa a operação de atribuição. Então, se eu digo soma mais I, ele vai pegar o valor anterior. Quem é o valor anterior de soma? Zero. Não é isso? Zero. Ele pega esse valor de zero, de soma, e vai pegar o valor de zero, de soma, que é o zero, e vai somar com o valor de I, que também é zero. Oh, não, gente, desculpa, eu que é um mesmo. Eu não tinha nem olhado um lá em cima. É isso mesmo, um. E ele vai somar 0 mais 1 e vai atribuir novamente a soma. Então, na linha 4, o soma, ele perde o valor anterior e ele assume o novo valor. Então, sobrescreve, né? Escreve por cima do valor que eu tinha. O N continua sendo 4 e o I ainda na linha 4, né? A gente está na linha 4. O I ainda continua sendo 1. Quando a gente vai para linhas, aí o que é que vai acontecer, né? Como a gente está na repetição, a gente vai repetir, a gente não tem a linha 5, não, a gente tem a linha 5, mas a gente não está indo para a linha 5 agora, né? A gente vai repetir a linha 3. E agora na linha 3, o meu I, a minha soma permanece 1, o meu N permanece 4 e meu I vai para 2. Então, é nesse momento que o I incrementa e o I ainda é menor do que N mais 1, porque o N mais 1 é 5, a gente vai chegar até 4, né? Então, o I é 2, a gente ainda está no limite. Qual é a linha que a gente vai executar agora? 4 novamente. Ele vai pegar o valor anterior de soma, que é 1, certo? Vai pegar o novo valor de I, então ele vai pegar 1 mais 2, ele vai somar esses dois aqui, 3. E aí ele joga esse resultado em soma. Na linha 4, seria 1 mais 2, somou, ficou 3, em soma. O N, ele continua em 4, certo? O I aqui continua 2, que eu ainda estou na linha 4. E aí eu vou voltar, a gente vai voltar para a linha 3. O que é que vai acontecer na linha 3 agora? O soma, ele continua 3, certo? O N continua 4. Quem vai ser meu I? 3. 3 é menor. Quem é N mais 1? N mais 1 é 5, né? Então, a gente tem que ir até 4. Então, eu ainda estou dentro da faixa. Então, como eu estou dentro da faixa, eu vou entrar na repetição, vou para a linha 4 de novo. Agora, na linha 4, o que é que ele vai fazer? Pegar o valor anterior de soma, que é 3, somar com o valor que eu tenho em I, que é 3 também, e vai pegar essa soma, 3 mais 3, e substituir em soma. Então, eu tenho soma agora 6, na linha 4. O N continua 4 e o I continua 3. Aí eu vou subir mais um laço, tá? Eu vou subir mais o laço. Subir de novo, 3. Na linha 3 agora, a minha soma continua 6, o meu N continua 4 e meu I soma mais 1, 4. Então, a gente vai repetir mais uma vez, que eu cheguei no I4. Vou entrar no for.
tá? Então, ele vai somar aqui, né, 6, vai somar o 4. Tem um delayzinho de tempo para a gente fazer aqui e vocês enxergarem. Então, ele vai pegar 6 mais 4, 10. Quem vai ser o N? 4. E quem vai ser o I? Agora é que tem uma questão, assim, uma particularidade do Python, a gente pode até testar. Mas, assim, se fosse no C, por exemplo, o C, ele ia incrementar mais 1. Ele ia sair no 5, certo? Ele ia sair com N, com o I5, que era um valor superior à faixa. Aí ele sai com esse valor 4, ele sai exatamente no valor anterior. A gente para e o I não vai ser incrementado. A gente não vai rodar de novo para incrementar, certo? Então a gente para com esse I ainda em 4. O que a gente pode fazer para essa última coluna aqui é colocar, podia ser uma coluna para colocar saídas, né? Onde é que tem a saída? Observe que houve uma repetição aqui, ó, nítida, né? 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Chegou aqui, a gente vai sair da repetição, né? Então, a gente vai sair da repetição. Na linha... Opa, peraí, gente. Na linha 5, tá? Eu vou ter 10 na soma. Eu vou ter 4 e 4. A gente vai até testar isso aí direitinho. Qual vai ser a saída? Então, a saída vai ser... Eu não vou colocar o texto todo, mas vai ser a soma dos naturais. Então, quem é N? N é 4 e a soma 10, certo? Então, a gente vai ter como saída o texto. Só não coloquei aí, mas a gente vai ter como saída o texto todo. Vocês deveriam colocar o texto também, é só para ganhar tempo agora. E aí teria 4 e 10. Então, a gente tem, quando o número natural for 4, a saída é 10. E esse é o teste de mesa desse código. Eu estou tentando abrir uma ferramenta para mostrar ela automatizada aqui. Ah, deixa eu só. Existe essa ferramenta, tem outras também que depois a gente vai ver. Deixa eu ver se começa a compartilhar aí. O Willow é uma ferramenta que foi criada, desenvolvida, né, por um grupo de professores, assim, um grupo de professores estavam, né, fazendo essa coisa de manipulação de teste, né, em determinada linguagem, você escolhe a linguagem que você quer, tá? Ele só trabalha com duas, que é o Java e o Python. E aí eu peguei aquele código que a gente usou. A questão é que se você precisa dizer qual é o input, né? Antes de você executar o código, você precisa dizer qual é o input que você quer para a leitura anterior à execução. E aqui você manda executar. Quando você pede para executar, ele calcula, ele pré-calcula a quantidade de passos na sua execução, né, necessárias para a execução. E aí você pode, esse stack aqui, que é a pilha, ele mostra exatamente, a gente vai ver que o call tree é bem legal quando a gente está trabalhando com modularização, com funções, porque ele mostra todas as funções que estão sendo chamadas, então a gente vai voltar a usar essa ferramenta mais para frente. Mas o stack a gente já pode visualizar que são as variáveis, é como se fosse o nosso teste de mesa que eu acabei de mostrar, né, na tabela, a gente vai visualizar ela aqui, nessa pilha de valores de variáveis. Então, a gente vai passo a passo, executando. Então, soma é 0, como a gente fez, né? Na linha 1, soma é 0. Aí, na linha 2, o N é 4. Então, observem que ele está fazendo aqui passo a passo, semelhante como a gente fez. Só que a gente fez no papel, por isso o nome teste de mesa, né? E aí, a gente tem soma é igual a soma mais I. Então, a gente tem... Ah, desculpa, o I é 1, né? Na linha 3. Aí, na linha 4, o soma já mudou para 1. Observem que aqui ele subiu, né? O amarelinho e mostrou que o soma mudou para 1. E a gente já está na linha 3. Então, aí na linha 3, o I mudou para 2. E a gente foi para a linha 4. Na linha 4, ele vai pegar 1 mais 2, né? 3. Aí a gente já subiu aqui, ó, o soma é 3. Observaram que é exatamente a mesma coisa que a gente fez. É o passo a passo, óbvio, ilustrado de uma forma diferente, né? Visual, aqui no programa, mas é exatamente o mesmo teste que a gente fez, teste de mesa, só que um teste de mesa automatizado, né? Assim, a gente está usando a ferramenta para isso. O I é 3, aí a gente voltou, o soma é 6, aí a gente vai agora, o I é 4, na linha 3,
Na linha 4, o soma é 10 e o i é 4, tá? Então, a gente parou com aqueles valores que a gente acabou de falar, né? Soma é 10, N4 e 4. Não foi isso que a gente terminou no nosso teste de mesa? Então, a gente conseguiu finalizar exatamente igual, né? Com a mesma quantidade de passos. Eu só não executei o print, né? Então, tá no passo 12. Se eu executar, ele executa o print. Só tá dando erro que eu não sei por que aqui. Ele tá colocando um... Ah, não, é porque eu não botei... Se bem que o print do Python é barra N, né? Não sei porque ele não tá, enfim, pulando aqui. Mas o resultado é exatamente o mesmo, tá? Ficou claro, gente, que essa ferramenta pode ser útil para a gente também? Tem outras que a gente vai olhar depois também, que a gente vai ver depois.